Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Tá fraco, né, Rocha? Tá fraco. Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Dá um amém aí bem forte, mãe. Privilégio para mim estar aqui com os irmãos dessa manhã. Atendi ao convite do nosso irmão Rocha, e o pastor Kiel se reiterou agora há pouco, dizendo: olha, você sabe que você é de casa, e não precisa nem dizer, porque eu já sei. Eu me sinto em casa aqui entre os irmãos, e eu quero também ter a alegria de conhecer uma irmãzinha. Eu tenho um programa toda sexta-feira pela Rádio Clube, das 20 às 22 horas, nós apresentamos um programa ali, Abençoando Campina, na Rádio Clube, e eu tenho a alegria de sempre receber a ligação de um ouvinte chamada Leda. Ela já tem mais de 75 anos, olha ela aqui. E eu queria hoje de manhã abraçá-la, então vou estar fazendo daqui a pouco. Obrigado, irmã. Ela diz: pastor, eu pego o papel, o lápis e não saio do pé do rádio para fazer todas as anotações da explicação da palavra. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos abrir, irmãos, a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, versículo 1. Os irmãos podem ficar sentados mesmo. Isaías, capítulo 6, versículo 1. Essa experiência vivida pelo profeta Isaías no 8º século antes de Cristo, talvez por volta do ano 745. Eu quero nessa manhã convidar os irmãos a refletirmos nessa experiência do profeta Isaías, e depois de ler a palavra, a nossa reflexão pode tomar o norte de responder uma pergunta que eu gostaria de introduzir a nossa palavra hoje de manhã fazendo: qual é a percepção, qual é o conhecimento que você tem de Deus? Ler Isaías capítulo 6, de pronto sobressai essa pergunta: qual é a percepção que você tem de Deus? Qual é o conhecimento que você tem de Deus? Porque diante dessa pergunta, e a nossa resposta a ela, é o testemunho da nossa vida. O Deus criador de todas as coisas, que criou o universo, um número incontáveis de planetas, que nos criou para o louvor da sua glória, se revelou a nós. Mas qual é a percepção que você tem de Deus? Porque a nossa inclinação a Deus, a nossa adoração a Deus, é resultado do que nós conhecemos de Deus. Quanto menos eu conheço de Deus, menos eu o adoro. Quanto menos eu conheço de Deus, menos eu me inclino a Ele. Vamos ler Isaías capítulo 6, irmãos, que com certeza constrangerá a nossa alma.
porque nos impacta essa palavra, ao nos direcionar a reflexão que nós não conhecemos quase nada do Deus que quis se revelar a nós. Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias ou Azarias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas dos seus vestidos, as abas dos seus vestidos, as abas de seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, e tocou-me a boca com a brasa e disse: agora isto tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu disse: aqui estou, envia-me. Ele então disse: vai e diz a este povo: ouvindo ouvireis e nunca entendereis, e vendo vereis e jamais percebereis. Torna o coração deste povo insensível, que os seus ouvidos fiquem surdos e os seus olhos cegos, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, e não se convertam nem sejam curados. Então eu disse: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que as cidades estejam assoladas e fiquem sem habitantes as casas sem moradores, e a terra esteja completamente desolada, e o Senhor tenha lançado toda a população para longe dela, e a terra esteja totalmente abandonada. Mas se ainda resta nela a 10ª parte, também será destruída, como o terebinte e o carvalho, que depois de derrubados ainda deixam o toco. A santa semente é o seu toco. Senhor Deus, há uma palavra de gratidão no nosso coração nessa manhã, pelo privilégio que nós temos, que dezenas, milhares e centenas de povos no mundo não têm, de ter, ó Deus, a palavra, as escrituras na nossa língua, ler os mistérios de Deus revelados. Muito obrigado, Senhor, é um privilégio para nós. Depois de reconhecer esse privilégio, nós te pedimos que o Senhor nos ajude na nossa fraqueza pelo desprezo da leitura da palavra. Nós te pedimos perdão nessa manhã por negligenciar tão rica oportunidade. Nós te pedimos isso para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém.
Se os irmãos abrirem a palavra nos correlatos desse texto, o livro de Reis, o livro de Crônicas, que conta de maneira muito abreviada a história dos reis, tanto de Israel como de Judá, os irmãos irão se dar conta de que o período do rei Uzias foi um dos melhores períodos para o povo de Israel depois do rei Salomão. O filho de Amazias, o rei Uzias, a palavra de Deus dá testemunho que no princípio do seu reinado, aos 16 anos de idade, ele se inclinou a obedecer a Deus e os seus mandamentos. E ao se sujeitar a Deus e aos seus mandamentos, Deus o fez prosperar naquilo que ele empreendia. Israel começou a tomar destaque dentre os demais povos agora. Uzias equipou o exército como há muito tempo não havia sido equipado. Saiu conquistando terras e construindo cidades. Israel estava vivendo um apogeu. E quanto mais o povo desfrutava das bênçãos de Deus, o coração do povo se voltava contra o Senhor. Paradoxo. Quanto mais recebia das mãos de Deus e tinha uma posição diferenciada aos demais, o orgulho, a soberba começou a tendo espaço no coração de Uzias, ao ponto de buscar fazer aquilo que não lhe competia. Quis tomar o lugar do sacerdote, sacrificar a Deus, quando Deus havia ordenado que apenas o sacerdote o fizesse. Foi esse, irmãos, o contexto que Deus levantou esse homem. Isso nos faz refletir que parece que no momento de bonança que nós estamos vivendo, quando as coisas aparentemente estão dando tudo perfeito em nossas vidas, a soberba, ela nos cercam, a vaidade quer andar conosco, e nós nos esquecemos de Deus. Não importa se você vem à igreja, não importa se você ouve mensagens, não importa se você frequenta vários cultos. Às vezes você vem de uma maneira ritualística, no ritual apenas, como obrigação de manifestar a gratidão a Deus pela presença em reuniões, mas o coração está afastado de Deus. Não é um coração de um adorador, não é um coração que se inclina a Deus. Foi esse o contexto. E provavelmente Isaías tenha se dirigido ao templo para falar com Deus sobre a situação do povo. Quem dava ouvidos a Deus no tempo da bonança? Quem procurou a Deus no tempo da bonança? Quem procurou a Deus no dia da honra? Isaías entrou no templo para procurar a Deus, porque o coração de Isaías era de Deus. Você imagina, irmãos, quando você está no bem bom da vida, o que você faz? Na sua altivez,
sendo quase que levado à prepotência. Você acha que é alguma coisa. Quando te colocam numa posição de destaque aos outros, até mesmo numa simples função departamental de um departamento, você se acha superior aos outros. Onde está Deus no teu coração? Onde está Deus na tua vida? Qual é a percepção que você tem de Deus? Qual é o conhecimento que você tem de Deus? Isaías procurou o templo para orar, conversar com Deus sobre a situação do povo. O povo estava mergulhado na idolatria. Meus irmãos, para você ser idólatra, não basta você se curvar diante de uma imagem feita, esculpida por mãos humanas. Você pode ser idólatra adorando os bens que você tem. Você pode ser idólatra adorando a sua família. Você pode ser idólatra adorando os seus filhos, seu esposo. Você pode ser idólatra adorando o seu emprego, a sua posição social, a função na sua igreja. Você pode ser idólatra na soberba do conhecimento. Que percepção você tem de Deus? Que conhecimento você tem de Deus? Isaías foi ao templo. Enquanto orava, ele não estava dormindo, ele não estava sonhando. Deus, ele dá visão aos seus. Isaías estava no templo, orando, e a palavra do Senhor diz que foi no ano em que o rei Uzias morreu. Não registra exatamente se foi antes da morte ou depois da morte de Uzias, mas apenas sinaliza que foi no ano em que o rei Uzias morreu, em que o seu filho Jotão de fato assumiria o reinado, porque por causa do pecado que ele cometera contra Deus, Deus o amaldiçoou com lepra, e ele passou a governar isolado de uma casa, mandava as mensagens pelo seu filho Jotão. Jotão reinou antes do pai morrer, praticamente. E foi no ano em que os israelitas estavam vivendo um momento de bonança, mergulhados na idolatria. No ano em que o rei Uzias morreu leproso, estava no templo, e ele disse: eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. O que Deus estava mostrando para aquele seu servo? O poder não está nas mãos de Uzias, o poder está em minhas mãos. Eu sou o rei, estava no trono. O governo de Deus é sobre todas as coisas criadas, sobre todos os povos, porque Ele tudo fez para o louvor da sua glória.
Que percepção você tem de Deus? Deus dá essa oportunidade a Isaías no ingresso do seu ministério profético de marcar nessa visão de fato quem é Deus para ele. Às vezes você tenta fazer determinadas coisas para Deus, mas você faz de maneira tímida, porque você não tem ideia de quem é o Deus que está te enviando a fazer. Oh, irmãos, naquele monte, nas palavras finais de Jesus aos seus discípulos, ele disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que ordenei vocês a fazer. E eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Qual é a percepção que você tem de Deus? Qual é o conhecimento que você tem de Deus? O conhecimento que Isaías teve de Deus era que Deus governava sobre todas as coisas, que Deus estava acima de todas as coisas, que Deus era o rei de toda a terra, estava sentado no trono. Assentar-se no trono simboliza reinado. Deus é quem governa todas as coisas. E meus irmãos, ele não apenas viu a soberania do reino, mas ele se deparou com a posição de adorador. Como adorar aquele que está assentado no trono? Você tem reavaliado a sua forma de adoração a Deus? Você tem avaliado a sua forma de adoração a Deus? Deus permitiu com que Isaías vissem seres celestiais o adorando. Seres celestiais adorando a Deus, mostrando a Isaías uma adoração maravilhosa, uma manifestação de adoração maravilhosa. A palavra de Deus diz, Isaías compartilha dizendo: acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voavam. Eu quero chamar a sua atenção para essa forma de adoração desses seres celestiais a Deus. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Esses seres celestiais, eles eram eretos, tinham vozes, tinham rosto. Mas o que é que nos chama a atenção? A forma como eles prestavam adoração a Deus. Cobriam o rosto. Por que eles cobriam o rosto? Por causa da glória. A glória do nosso Deus. Meus irmãos, a glória de Deus, ela é tão intensa, que nessa formação corpórea que nós habitamos, somos incapazes de ver a Deus, porque seremos fulminados na mesma hora. Você tem ideia de quem é Deus? Você tem ideia de quem é Deus? Que queres, Moisés? Quero te ver. Ninguém pode me ver e continuar vivo.
para nós chegarmos à sua presença, nós precisamos de um corpo glorificado, de um corpo celestial, porque esse corpo perecível não comporta a densidade da glória de Deus. Seres que já desfrutavam de um corpo celestial cobriam o rosto por causa da densidade da glória de Deus. Meus irmãos, como nós somos paupérrimos, pobres do conhecimento de Deus, nem aquilo que Deus se permitiu revelar, nós buscamos o conhecimento. Cobrir os pés com mais 2 asas. A palavra de Deus diz que os mandamentos do Senhor são lâmpadas para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. O que eles falavam, o que saía da boca desses seres celestiais: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A quem você teme, irmãos? A quem você teme? Toda a terra está cheia da glória do Deus que você serve. E quando os seres angelicais faziam essa declaração de adoração, as portas do lugar onde Isaías estava tremiam, porque era uma adoração verdadeira. O que sai dos seus lábios? O que sai da sua boca? Você está na presença de Deus. O salmista, escrevendo o Salmo 139, ele diz: Senhor, para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, tu estás lá. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Aleluia. Se eu tomar as asas da alvorada e me deter nos fins, até ali a tua mão há de me alcançar. Meus irmãos, qual tem sido o conteúdo da nossa adoração a Deus? Nós estamos na presença de Deus. Eu acho uma pobreza teológica quando às vezes nós vamos orar, algumas pessoas dizem: Senhor, estamos entrando na tua presença. Isso é uma pobreza teológica, porque Deus está em todo lugar. Deus está no seu quarto quando você está orando. Deus está no seu carro quando você está dirigindo. Deus está no ônibus quando você sobe. Deus está em todo lugar. Os olhos do Senhor estão voltados para você. Meus irmãos, se você tem percepção que anda na presença de Deus, qual tem sido a sua declaração de adoração a Ele? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A nossa declaração de adoração deve exaltar a santidade de Deus. E daí nós vamos pensar que nós temos que ser santo porque Ele é santo. Sabe por que nós não andamos em santidade? Porque nós não nos apercebemos que nós estamos todo o tempo na presença gloriosa de Deus. No dia, meu irmão, que você se ater, que os olhos de Deus estão todo o tempo sobre você, todo o tempo, você vai
buscar a santidade para a sua vida. Sede santo, porque eu sou santo. Santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Quando Jesus estava no monte das bem-aventuranças, naquele sermão das bem-aventuranças, uma das coisas que o Senhor Jesus falou para aquelas pessoas que ouvia foi a seguinte. Queria que você abrisse a palavra em Mateus. Versículo 8. Capítulo 5, versículo 8, bem rapidinho. Glória a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8, olha o discurso de Jesus. Aliás, o versículo 10. É o versículo 8 mesmo. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. A pureza do nosso coração é sinônimo de santidade. Por isso a palavra de Deus diz: sem santidade ninguém verá a Deus. Jesus apenas colocou de outra forma: bem-aventurados os puros, os limpos de coração, porque verão a Deus. Sabe qual é a recompensa para você que é puro de coração? Ver a Deus, receber um corpo glorificado, incorruptível, imortal, e ver a Deus, estar na sua presença por toda a eternidade em adoração. Meus queridos irmãos, quando nós nos damos conta que estamos na presença de Deus, sabe o que acontece? Nós olhamos para nós. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porque o conceito que Isaías tinha era que quem visse a Deus morreria. E mesmo na visão ele teve essa atitude: estou perdido, porque os meus olhos viram a Deus, e agora eu vou morrer. Louvado seja Deus, irmãos, porque estar na presença de Deus não só revela a nossa impureza, mas vem a purificação. Se Deus apenas revelasse a nossa impureza, nós seríamos desgraçados homens. Mas como Ele apenas não revela a impureza, mas também a purificação, nós reconhecemos da sua graça. Depois de fazer essa declaração de confissão, Isaías viu um serafim voando, pegando uma brasa acesa do altar, pegando como tenaz, voando em direção a ele e tocando os seus lábios, e disse: eis que isto te tocou, louvado seja o nome do Senhor. Eis que isto te tocou, a tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Para encerrar, irmãos, não há como você provar da purificação, da remoção da culpa
da sua culpa por Deus, pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Não há como você ter a sua culpa perdoada e sua vida purificada pelo sangue do Cordeiro, e você não fazer essa pergunta: Senhor, eis-me aqui, o que é que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer fazer de mim? Porque todo purificado, ele se torna um adorador, um arauto, um mensageiro do Senhor Deus. Meus irmãos, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. E se você tem um conhecimento pobre de Deus, você terá uma vida de um testemunho paupérrimo. Quanto mais se conhece a Deus, mais se inclina a Ele em adoração. Que Deus os abençoe, que o Senhor possa ainda, por horas, nos fazer pensar nessa palavra, e que nós tomemos uma atitude de busca de conhecimento de Deus, para que tornemos um verdadeiro adorador.